Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Escolinha de costas. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. Primeiro acompanhando personagens do jogo. Será que o professor Abel estava bravo? Imagino que sim. Vamos lá. Defensivo no, acho que no fue una estrategia defenderse. Lo que pasa es que estás hablando de un Chimi, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene el elenco, gastaron no sé cuántos millones, no es tan fácil. Nos propusimos también atacar, tener tenencia de bola, mas él es también, el adversario también juega en su casa, en su campo, con el sintético. No es fácil. Nunca nos sentimos respetado ni querido, no somos que a nivel grupal y a nivel de estructura nos respetan, nos quieren. Fabinho está todos los días con nosotros, el grupo, hay un ambiente muy lindo. Después no puede, Jesús no convenció a todos, Maradona, Messi no convencieron a todos y parece, ya nos dimos por vencidos, sabemos que no vamos a ser aceptados nunca, nos queda trabajar, ganar y dejar nuestro nome marcado na história da Corinthians. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Eu não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos, precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores e foram melhores na eficácia. Não, é normal o adversário querer bloquear os nossos melhores jogadores. Faz parte do jogo, ele tem que arranjar soluções e nós também, quer individuais, quer coletivas. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas. Aí, professor Abel, hein? Jogou farpas para todo lado ali, sobrou pro Estevão, pro Rafael Veiga. É isso mesmo, Mari? Também. Ele fala do lance do Estevão, porque a gente vai mostrar aí, e é o que gera o lance do gol do Corinthians, né? Eu acho que, de fato, é muito difícil da gente colocar a responsabilidade, né, da derrota, daquele empate lá da fase de grupos do Campeonato Paulista, que o Estevão também erra o pênalti, nas costas de um jovem jogador, porque, por vezes, fica, de fato, muito em cima dele, né? As soluções ofensivas do Palmeiras, quando ele não encontra... Ele ainda não tem um lado esquerdo com muita capacidade de se associar com o Piquerez ainda voltando de lesão, então fica muito na conta do Estevão, é bem verdade, eu acho que também por isso, esse excesso de vontade de ajudar, ele erra também, claro, como errou no gol do Corinthians, é um fato, ele tenta passar por muitos marcadores, perde a bola, o Corinthians arma esse contra-ataque aí, mérito do Yuri Alberto. O Veiga também não conseguiu jogar. Teve outros jogadores envolvidos no lance do gol. Claro, teve Rios, o Jorge Rios também errou. Rios. Sim, fato. Jogar tudo no Estevão também. Exatamente, eu concordo. Mas, pro lado do Veiga, de fato, ele não apareceu na partida de ontem. Acho que o Corinthians, mesmo o Emiliano ali, tendo ressaltado que a ideia não foi se defender. Sem o Garro, o Corinthians se defendeu melhor. O Romero é um jogador que ajuda na recomposição. O Memphis também ajudou. A gente vai mostrar algumas análises que mostram o jogador do Corinthians, o camisa 10, voltando para ajudar na marcação. E o meio de campo, como o Abel ressaltou, o duelo de meio de campo, o Corinthians foi melhor. E o Veiga não encontrou espaços e também não criou movimentações a ponto de driblar essa marcação e tentar criar algo diferente para o Palmeiras. O Palmeiras, ele se privou de Estevão e cruzamentos e, de fato, não conseguiu encontrar outras alternativas. Quem está jogando tudo nas costas do Estevão é o time, né? O Palmeiras está jogando em função há muito tempo. E o Abel, como técnico, tem que resolver isso. Eu acho estranho esse discurso. Em vez de ficar cornetando o jogador na coletiva. Porque, na verdade, ele está cornetando o que ele tem de melhor. Ele está cornetando as soluções que ele tem. O próprio Veiga é uma solução, tudo bem, não jogou bem ontem, mas logo no começo do jogo tem uma chance no pé do Veiga. Se ele faz aquele gol, a história do jogo podia ser outra. O Abel analisou muito bem o jogo. Eu gosto mais das coletivas do Abel quando ele perde do que quando ele ganha. Quando ele ganha, parece que ele fica mais raivoso. Ontem ele falou do jogo. Ele falou da eficácia do Corinthians, reconheceu que é uma maneira
que ele mesmo, Abel, ganhou muitos jogos. Travando o adversário. Ele foi muito lúcido. Foi. E o Corinthians ontem, toda a estratégia do Corinthians deu certo. Não é surpresa que se o Corinthians ganhasse do Palmeiras, ou se mesmo empatasse, que parecia ser o objetivo primeiro, do jeito que o time foi armado, não é surpresa que seria assim. Aliás, a o arma gol que o do Yuri Corinthians Alberto, se eu não estiver enganado, foi a primeira finalização a gol do Corinthians. Sim, Não o foi? Everton não tocou na bola. No alvo, o Corinthians foi muito aquela história de jogar por uma bola, né? Do ponto de vista do ataque. Do ponto de vista da defesa, muito bem. O Corinthians se defendeu sem grandes sustos. Não era aquele jogo da bola que batia e voltava do sufoco. O Corinthians sabia o que fazer com a bola, estava calmo com a bola o tempo inteiro. E o Palmeiras o contrário. Você está falando, obviamente, coletivamente, mas, poxa, acho que é legal destacar Félix Torres, Gustavo Henrique, Mateuzinho, porque a gente vai falar muito hoje do Memphis Depay, que fez a jogada, do Yuri Alberto, que fez mais um gol, do Carrijo, que, como sempre, joga muito. Mas eu já vi tantas críticas, eu mesmo já critiquei aqui o Félix Torres, quando jogou mal. Achei um jogo muito bom da zaga do Corinthians. Sim. Bom, Hilary e o Andileri também, Os dois laterais, muito bem. Os laterais do Corinthians são muito criticados, né? E ontem, porque também mais bem protegidos pelo trabalho do Romero e até do Memphis, pelo lado do campo. O Memphis foi muito importante. E na jogada do gol, não adianta, né? O Memphis foi muito criticado essa semana, mas ele fez o diferente. O futebol é um jogo para você surpreender o adversário. Na quarta-feira, o Corinthians não fez uma jogada que surpreendesse o Barcelona. Fez 2 gols de bolas paradas. Essa bola do Memphis, a hora que ele pega, o óbvio é ele procurar o Romero. E ele enfia o Yuri num toque só. Isso ele quebra ganha a meio defesa. que na raça ali do Richard Rios e de mais um jogador, que eu não me lembro quem era, do Palmeiras, o Mike. E consegue fazer a jogada. Eu estava até lembrando ontem que o Memphis, mesmo abaixo, bem abaixo do que ele pode nessa temporada, ele fez gol contra o Mirassol. Aí eu tô falando do Paulistão. Ele fez gol contra o Mirassol nas quartas. Ele fez a jogada, deu passe pro Yuri Alberto fazer o primeiro gol contra o Santos e fez a jogada do gol ontem, pro Yuri Alberto. E isso que ele está em uma fase, não tá no melhor. E mesmo contra o UCV, nos 3-2, é ele que pifa o Bidu para fazer o segundo gol, ainda no 2-1, quando acabou 3-2. E ontem ele foi responsável pela 20ª assistência e, por contrato, ele ganha participação em gol. R$1,5 milhão de reais. Oi! Mas foi bom, hein? 20ª participação em gols, né? Tá pago Não pelo só menos. assistências, isso. Em participações em gol. E numa final contra o Palmeiras, dar uma assistência dessas é algo que realmente casa do adversário, o né? torcedor do Corinthians não vai fazer essa conta. E o Memphis, 7ª assistência na temporada, é um jogador que ainda não tinha feito uma pré-temporada no futebol brasileiro, ainda não tinha conhecido a fundo o calendário no futebol brasileiro, começar uma temporada já com Libertadores, já com 4 jogos a mais que adversários, é algo impactante para um jogador europeu. Então o Memphis, naturalmente, aos poucos, vai retomar a forma do ano passado, mas precisa ter um pouco mais de paciência, que é um jogador com mais de 30 anos, um jogador europeu, está vivendo sua primeira temporada completa no Brasil. Então isso aí certamente exige mais cuidados, mais prudência. E até falando do Corinthians, né, além do Memphis, porque ontem o Corinthians foi muito além do Memphis. Ontem foi uma equipe que jogou coletivamente e que soube anular o que o Palmeiras tem de melhor. O Anrileri, por exemplo, que você destacou, Abel. O Anrileri, para mim, desde que o Estevão despontou no futebol brasileiro, foi um dos laterais que melhor marcou o Estevão. Porque ele soube ali, no tempo certo, bloquear o passe para chegar no Estevão, e quando o Estevão tinha a bola em velocidade, ele caminhava para trás, esperava chegar a cobertura, e aí quando dobrava a marcação, o Estevão ficava só com o lado direito para correr, e quando ele leva para o lado direito, é para a perna ruim. Então, dali, ele só vai cruzar. E muitos cruzamentos também o Anrileri conseguiu bloquear. E aí, tem o mérito da equipe, mas tem o mérito também da direção, que reforçou esse time. A gente sempre falava, o Corinthians precisava de mais jogadores em outras posições. Na época, por exemplo, de Roger Guedes e Yuri Alberto, era um time dependente ali dos dois na frente e com muita fragilidade no restante das posições. Hoje, já é um elenco mais equilibrado. Então, a diretoria trabalhou bem. E aí, quando o Emiliano fala ali, até num tom irônico,
Nossa, enfrentamos o melhor treinador da América do Sul e um clube que investe milhões. E o Corinthians não investe também? O Corinthians tem a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Às vezes sem ter. Pois é, então um jogador como o Henrique. Mas o Palmeiras não investiu mais? Não, investiu mais. Ele foi um corte de temporada. Comprando jogadores. Só o Vitor Roque, quanto foi? Sim, mas. Paulinho, uma bala. Comprando jogadores. jogou, Mas uma bala. o Corinthians investiu Tá falando muito. de folha salarial. Exato. E a folha salarial do Corinthians é pesada. Se a gente coloca no contexto sul-americano, então, Claro. o Corinthians deveria estar disputando a Libertadores. Por isso a gente fala que foi um impacto gigantesco ter sido eliminado antes da fase de grupos. Ou, em outras palavras, o que você está falando, por que não jogaram dessa forma, como ontem, lá no Equador contra o Barcelona? Mas aí o jogo de ontem favorece também as características de jogadores que o Corinthians tem. O Corinthians tem um meio-campo muito forte, principalmente com Martínez e Ranieri, encorpa muito. Coisa que não teve no Equador. Fez uma falta danada essa dupla de jogou Nenhum dos dois. Pegou. Nem o pegou. Martínez, nem o Ranieri lá no Equador. Mas esses jogadores também se adaptam melhor quando o Corinthians precisa jogar um futebol mais reativo, jogar mais plantado lá atrás, esperando um contra-ataque. O Romero, por exemplo, um jogador que foi muito útil ontem, foi discreto ali na parte ofensiva, mas coletivamente fez o dele, marcando, voltando sempre Como atrás sempre, do né? campo. Não, isso aí ele sempre faz. Mas quando o Corinthians precisa propor, e foi assim nos jogos da Libertadores, precisa sair um pouco mais, precisa tirar a pressão do adversário, o Corinthians tem mais dificuldade e até por isso o Ramon Dias foi muito consciente para o jogo de ontem. Era jogo mesmo para jogar de maneira mais conservadora, segurar um empate e conseguiu arrancar uma vitória. Então foi competente no plano de jogo, mas ressalto, novamente, a competência do clube. E aí não estou falando aqui para dar méritos para Augusto Melo, porque o Augusto Melo errou muito também. Mas o treinador... Se ele acertou, no que ele acertou, a gente pode falar. E aí, não podemos? E aí, principalmente, o departamento de futebol, identificando carências, qualificando o elenco do Corinthians, você tem um time hoje que consegue ter mais opções, dar mais opções para o treinador, que, mesmo sem o Garro. O Corinthians jogou sem o Garro, mas ainda assim teve controle do meio-campo pelos bons jogadores que contratou. Mas para mim foi um Garro planejamento... sem Coronado, hein? Mas pensando em Hilary, por exemplo, para mim foi um planejamento tardio. Porque o lateral que chega agora, né, não a ponto de poder disputar a pré-Libertadores, que sobe o nível da lateral do Corinthians, uma carência que já se apresentou há muito tempo, dos dois lados, inclusive, né? Os laterais do Corinthians, eles eram muito definidos ou para atacar e na fase defensiva não era garantia também. Ele era o mais completo, né? É o mais completo, exatamente. Então, assim, uma diretoria que negociou mesmo momentos de temporada e nisso ficou a Libertadores para trás, né? Já caindo na pré-Libertadores, mas de perspectiva para frente tem Sul-Americana, tem, enfim, possível título de Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, e aí pode dar certo de fato. Mas é importante da gente elogiar, mas também pontuar, né? Que se apegou muito ao que aconteceu na reta final da temporada passada. O Breler, na semana passada, pontuou muito bem que o Corinthians aceitou sempre jogar nesse limite da fase ruim para a fase mediana. Nunca, né, há muitas temporadas não projetou muito para frente, então se livrar do rebaixamento ficou muito por conta da arrancada, mas no total foi uma temporada péssima do Corinthians, de muitos erros de diretoria, falas, enfim, muita coisa aconteceu em 2024, então a diretoria poderia ter feito um planejamento em cima da temporada como um todo e não da arrancada final de Campeonato Brasileiro. E o Angeleri foi o único reforço, né? O único que chegou. Pode até ser campeão paulista, agora está muito bem encaminhado, está por um empate, matematicamente a coisa virou. Agora as carências continuam. Ainda não tem jogador de velocidade pelos lados. Tem a questão dos zagueiros, que está jogando com uma zaga hoje, que é a mais confiável que tem, mas tem muitos zagueiros e nenhum zagueiro que Concordou comigo quando eu elogiei a dupla de zaga? Foi muito bem. Sim, foi bem. E ainda assim né? tem um erro de saída de bola do Félix que dá oportunidade para o Palmeiras, mas no geral sim. Protegida pelos volantes, é todo um sistema, né? Eu acho que o Gustavo Henrique, o Corinthians resolveu o problema na altura ali, a altura dele foi muito importante. Tem um que jogou tanto e tem jogado, tem sido constante, que até um amigo palmeirense elogiou. Olha só. Carrídio. Esse joga muito bola. Mas esse é um fino, né? Esse é traz craque um de bola. refinamento absurdo.
Agora... E até jogadores que estavam ali meio escanteados, o Charles entrou ontem, foi útil. O Rian, então, foi muito bem, se fale, dobrando a marcação ali no lado esquerdo. Era um time atento, né? Um time atento ao que tinha que fazer, individual e coletivamente. Coisa que faltou, por exemplo, no jogo de Guayaquil. Mas estava faltando isso para o Ramon Dias e sua equipe, o Emiliano, num mata-mata do Corinthians, né? Porque mostrou muito bom futebol ano passado no Campeonato Brasileiro e tinha sofrido. O Ramon Dias foi criticado no mata-mata da Copa do Brasil, o Ramon Dias foi criticado, justamente criticado, contra o Racing no mata-mata de Sul-Americana, e agora fazia um bom Campeonato Paulista e foi muito bem nesse mata-mata contra o Palmeiras, que é muito difícil no primeiro jogo. Por falar em Ramon Dias, tela no F360, Ramon Dias contra Abel Ferreira, é isso? Ah, Ramon Dias. Impressão minha. Nos 3 jogos que enfrentou o Palmeiras, professor. Olha aí, professor. E com assinatura. Ontem, com a assinatura dele, né? Um jogo muito com a assinatura do técnico, das estratégias que deram certo. É uma bela campanha. Acho que é o melhor técnico do Corinthians contra o Palmeiras desde Carille, que era ótimo contra o Palmeiras. Até Silvinho, na sua curta passagem, ganhou uma do Palmeiras. Que até Silvinho? Não, Silvinho está muito bem na Europa, lá na Albânia. É, que a passagem do Silvinho foi curtinha, né? Sim. E não dentro terminou daquela passagem consegue ganhar um derby. Baby da Fiel manda mensagem e querendo cornetar o Dodô da Colina, Baby da Fiel. Cadê o Dodô da Colina e o vizinho do Breiler, que ficaram dizendo que o Ramon Dias começa bem e depois cai. Olha aí. Aí era mágoa, né? Porque ele também se pronunciou. Ele comparou Corinthians e Vasco. Aí a coisa pegou, né? Não, mas o coração também. Mas o Ramon Dias foi, como você falou, Abel, foi merecidamente cornetado em jogos de mata-mata e foi merecidamente cornetado por ter sido eliminado antes da fase de grupos da Libertadores. Sim. Foi uma grande vitória sobre o Corinthians, num clássico fora de casa, mas isso não apaga o que aconteceu. Tudo que o Ramon Dias errou nos jogos de mata-mata e na pré-Libertadores, ele acertou no clássico contra o Palmeiras. Mas isso não faz com que o Ramon Dias seja imune a críticas. As críticas que ele sofreu, para mim, tudo que o torcedor corintiano cobrou era plausível. Podia ter tido um time mais propositivo no Equador, jogando num lugar que não era altitude, Guayaquil, dava para sair um pouco mais, não precisava ficar só plantado. Um baile lá, hein? Podia ter encorpado o meio-campo em Guayaquil, podia também. Podia e deveria ter jogado mais contra o UCV. O Corinthians em nenhum momento conseguiu fazer o que fez ontem contra o Palmeiras, que era triangular, né? Quando o Palmeiras estava na pressão, o Corinthians deu uma respirada tocando bem a bola em jogos contra adversários mais frágeis. Então, por isso o Ramon Dias foi criticado. Então, e não é que um treinador é criticado, que, nossa, encerrou o trabalho, mas ali, se o Ramon Dias inverte a situação, o Corinthians tivesse perdido jogando mal, hoje estaríamos falando aqui sobre a continuidade do Ramon Dias. Porque não foi só resultado, foi um Corinthians que praticou um futebol muito ruim em momentos decisivos.